Desde a época da minha avó, eu escuto dizer: Jesus Cristo está voltando. Por quê? Porque os sinais estão acontecendo. Olha aí, filhos contra pais, pais contra filhos, guerra, rumores de guerra, terremoto e por aí vai. Entretanto, texto sem contexto não passa de pretexto. Eu quero ler Mateus 24, mas eu vou ler um texto e depois eu quero ler com vocês o contexto. No Mateus 24, no capítulo de número 29, está escrito assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo e às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então esse texto aqui, Jesus conversando com seus discípulos, está falando sobre sua vinda. Está falando o que aconteceria, sinais que aconteceriam, ao ponto que ele utiliza a figueira. Vocês conhecem os sinais que a figueira dá quando está chegando uma estação do ano. Então, se atentai aos sinais, porque esses sinais é a prova que a vinda do Filho do Homem, ou a vinda dele, estaria próximo para julgar aqueles que eram errados e ajuntar aqueles que ele tratava como fiéis. A conversa é Jesus e seus discípulos. E você vai perceber que nesta conversa, Jesus finaliza o texto dizendo o seguinte: e não passará esta geração que Jesus está falando, é a geração que ele estava, queridos. Não é a nossa geração, uma geração em média, mesmo biblicamente falando, bota aí que é 100 anos. E Jesus fala, não iria passar aquela geração até essas coisas todas acontecerem. Ou seja, aquela geração iriam presenciar todos esses feitos. Quando você lê isso, então tem alguma coisa fora daquilo que é propagado ainda hoje. Porque vovó já dizia, Jesus está voltando porque os sinais estão acontecendo. Só que esses sinais aqui que Jesus relata e relatou para os seus discípulos foi para aquela geração. Mas se você voltar no capítulo 1, por isso que eu disse, texto sem contexto não passa de pretexto. Se você voltar no capítulo 1, no capítulo 24, no versículo 1, está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, da onde? Do templo. Que templo? O templo que ficava em Jerusalém. Jesus está saindo desse templo. Continua o texto. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, presta atenção aqui, queridos, versículo 2, não vedes tudo isto? Jesus falando com os seus discípulos há quase 2000 anos atrás. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubados. Do que Jesus está falando? Do templo que eles acabaram de sair. Os seus discípulos se aproximam dele e mostra a estrutura do templo. Era algo fenomenal. E Jesus fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. O texto é muito claro, sem jogar para um lado e nem para o outro. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele, Jesus, os seus discípulos, e em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Do que os discípulos estão falando? Do fim do mundo, do planeta Terra? Não, do mundo que eles estavam vivendo naquele momento. Porque Jesus fala que vai acontecer algo que na mente deles é algo inimaginável. Inimaginável. O que? O templo vai ruir, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles querem saber quais sinais que vai vir antes, como um alerta, como um aviso que isso irá acontecer. Percebeu aqui? Jesus sai do templo, fala a situação que iria acontecer, que não aconteceu naquele momento, ainda iria, é algo futuro. Os discípulos se aproximam dele no Monte da Oliveira e pergunta quais seriam os sinais daquela situação e da vinda de Jesus, já que é ele que disse que não ia ficar pedra sobre pedra, então vai ser ele que vai derrubar tudo. E eles querem saber quando isto irá acontecer. Quando eles perguntam isso, no versículo 4, Jesus vai falar o seguinte: e respondendo-lhe disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E daqui Jesus começa a falar os sinais que iriam acontecer, incluindo aquele que eu disse. Alexandre, então você está me dizendo que já aconteceu? Olha, se você prestar atenção no texto e olhar para a história da humanidade, você vai perceber que sim. Calma, preste atenção aqui. Jesus está falando de quê? Do templo. O que aconteceu com o templo? Não ia ficar pedra sobre pedra. Onde este templo era? Em Israel. E o que tem agora no lugar que era este templo em Israel? O chamado Muro das Lamentações, porque no ano 70, Roma fez com que o templo viesse a ser demolido. A sentença chegou. Jesus usou homens para sentenciar aquilo que ele falou que iria acontecer. O templo que Jesus sai com seus discípulos e diz que iria acontecer algo, aconteceu. Há 70 anos depois de Cristo isso ocorre, ou seja, também cumprindo o que nós lemos no início. Não passaria aquela geração sem que tudo aquilo que ele disse acontecesse. E aconteceu, o templo ruiu. O texto todo é em menção ou é em aviso do que iria acontecer antes da queda do templo. É muito simples. Mas se você ler texto sem contexto e pegar pontas soltas, as pessoas acabam passando aquilo que eles querem. Nesse caso aqui, a vinda de Jesus aqui não é para você. A vinda de Jesus aqui é com uma sentença para aquela ocasião. E olha, já ocorreu. A história prova isso. Entra no Google e você vai ver. O que sobrou do templo é o chamado Muro das Lamentações. Nada mais do que isso. Entendeu esse texto? Simples, objetivo, para que não haja dúvida. Se você gostou do vídeo e veio até aqui, não esqueça, nos siga para mais conteúdo como esse. Comenta qual é a sua visão a respeito desse texto. Você acredita, como vovó dizia, não, Jesus está voltando, porque está escrito em Mateus 24. Ou você acredita que realmente esse texto está vinculado ao templo que já ruiu no ano 70 depois de Cristo? Graça e paz, queridos.